Em pleno 2023, o que mais tem é gente querendo te dar conselho, crítica construtiva, e normalmente são pessoas que nunca construíram nada, né? Mas afinal, como que a gente consegue lidar com as críticas? Como é que a gente faz para que isso não nos atinja? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever nesse canal, porque é bem importante para a gente propagar a mensagem do Evangelho. Quando tu te inscreve, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e compartilha este vídeo com mais pessoas. Então, por favor, se inscreva se tu quer ter mais conhecimento acerca da Palavra de Deus, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar esse vídeo te perguntando uma coisa. Tu sabe qual é a expressão mais dita na Bíblia? Ou uma das? Não temas. Essa expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Eu nunca contei, né? Mas muita gente já fez esse estudo e diz que aparecem 366 vezes na Bíblia. Ou seja, Deus instrui que tu não temas todos os dias do teu ano, inclusive no ano bissexto, ou seja, 366 dias. Então, todos os dias a gente tem que acordar e ter isso em mente. Não temer, eu não preciso temer, eu não devo temer. E isso a gente pode trazer para as críticas. Então, toda vez que vier uma crítica, a gente tem que ter isso em mente. Não temas, é uma instrução de Deus. Ok, muito bonito, né, falar, mas como que a gente faz isso na prática? Eu te entendo se tu está passando por isso, né? As pessoas, principalmente com as redes sociais, onde tu não tá falando cara a cara com a pessoa, elas se sentem muito à vontade de apontar o dedo, de falar o que acham que é certo, de compartilhar a sua verdade, né? Porque hoje em dia muita gente acha que verdade é relativo e nós, como cristãos, a gente sabe que não, só existiu uma verdade, que é Jesus Cristo. Ele nos diz que Ele é a verdade, que Ele é o caminho. Então, assim, não existe verdade relativa, mas no mundo de redes sociais que a gente vive, né? As pessoas, elas se sentem no direito de apontar o dedo, de dizer o que tu fez de errado, como que tu deveria ter feito e tudo mais. Coisas que normalmente a pessoa não falaria se estivesse cara a cara contigo. Então, como este é um canal cristão, vamos recorrer à Bíblia pra gente conversar sobre esse assunto. Te convido a abrir a tua Bíblia em Eclesiastes 7, mais precisamente os versículos 20 e 21. Diz o seguinte: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Prestem muita atenção nisso aqui. No versículo 21, diz: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. E quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode extrair só aquilo que a gente quer, a gente tem que ter a Bíblia inteira como um manual de conduta. E por que a gente não tem que dar atenção a todas as palavras que o povo diz? No versículo anterior, a gente já teve essa explicação. Porque todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então, por mais que a gente se ofenda com as críticas, tu pode ter certeza que a gente também, mesmo que inconscientemente, a gente já ofendeu outras pessoas. E o que nós, como cristãos, a gente tem que estar fazendo para que a gente não cometa esse pecado? A gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Deus. Pecou? Fez uma crítica que não foi legal? Converse com a pessoa, pede perdão para a pessoa e pede perdão a Deus. É assim que nós cristãos devemos caminhar. Mas tem gente que não tem essa atitude, né? E até pessoas que se dizem cristãs, que não têm essa atitude de reconhecer quando falam alguma palavra torpe, alguma coisa ruim para uma outra pessoa e acaba ferindo outra pessoa, não se redime, não pede perdão. E muitas vezes existem algumas pessoas que elas acreditam tanto na sua mentira que elas acabam tornando isso como uma verdade para elas e acaba deixando com que elas fiquem cegas, né? E aí nós, por vezes, eu já passei por essa situação, por vezes eu até fico duvidando, mas será que eu entendi certo? Será que eu realmente não sou eu que estou interpretando errado? Será que eu não vi errado? Quando na verdade tu está certo, só que a pessoa ela acredita tanto na sua mentira que ela acaba tornando isso como uma verdade. É por isso que a gente tem que estar sempre vigiando, a gente tem que estar sempre alerta, né?
tanto com aquilo que sai da nossa boca, quanto aquilo que a gente permite que entre pelos nossos ouvidos. Porque a gente não tem como impedir que as pessoas falem coisas para nós, mas a gente tem como impedir que isso toque no nosso coração. Eu vou dar uma explicação para vocês que eu dei uma vez em um vídeo do Rios, que era a seguinte: agora eu não tô com nenhum copo de água aqui por perto, mas eu tava com um copo de água e eu dei a seguinte explicação. Imaginem que aqui tem um copo de água. Se nesse copo de água tem veneno e eu estiver segurando esse veneno, ele não vai fazer nada comigo. Porém, se eu tomar este veneno, ele vai me fazer mal. E assim são com as palavras. Então, a gente não tem como impedir que as pessoas despejem seus venenos, mas a gente tem como impedir que esses venenos entrem pra dentro de nós, entende? Eu sei que vai ter gente te dizendo que é pra tu desistir, vai ter gente te desestimulando a continuar persistindo naquilo que o Senhor já te disse, mas é isso que tu tem que ter em mente, que as palavras das pessoas, elas não definem quem tu és. Deus é quem vai te dizer quem tu és. E quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, quando a gente tem certeza disso, fica um pouco mais fácil a gente se blindar dessas coisas. Não digo que fica 100% fácil, né? Porque nós somos humanos e muitas vezes a gente ainda dá ouvidos para essas coisas ruins. Mas fica um pouco mais fácil. Então é por isso que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que entender quem nós somos em Cristo, o que Deus pensa a meu respeito. Eu preciso saber o que Deus pensa de mim, não o que as pessoas pensam de mim. As pessoas, elas não são justas, a palavra diz que não existe um só justo. Então eu não tenho que ouvir o que as pessoas que não são justas estão falando de mim. Eu tenho que ouvir o que o justo fala ao meu respeito. E tem que ter em mente outra coisa, as pessoas não vão nos aplaudir sempre. Na verdade, eu acho que são raras as vezes que as pessoas vão nos aplaudir, principalmente se nós somos cristãos, porque existe algo espiritual muito forte também que acontece nessa situação, né? Então, se nem Jesus, né? Jesus perfeito, se nem Jesus foi aplaudido, pelo contrário, Jesus foi crucificado, quem somos nós para que a gente não queira ser crucificado, para que a gente não queira ser repudiado também? Se tu é cristão e tu só recebe elogio do mundo, tá tudo bem na tua vida, assim, no sentido de, né, as pessoas só te elogiam, no teu trabalho, tá tudo certo 100%, desconfia. Alguma coisa está errada, porque quem agrada o mundo não está agradando a Deus. Então, assim, por favor, não me interpretem mal, né? Isso não significa que a gente tem que viver se martirizando, tem que viver... Não, Jesus quer que a gente viva com alegria, porque quem está em Cristo é uma pessoa muito feliz. Nós somos pessoas felizes, né? Eu vejo alguns cristãos, assim, sempre chorando, tá tudo difícil, é sempre uma luta. Poxa, tu não sai nunca da luta? Tem que sair da luta. Quem vive com Cristo é feliz, né? Jesus nos deu essa felicidade. A gente tem que buscar essa felicidade em Cristo. É o diabo que não quer que tu fique feliz, né? Ele quer que tu viva sempre uma luta. Mas se a gente está sendo aplaudido o tempo inteiro pelo mundo, tem alguma coisa errada. Tem que entender também que conselho é diferente de crítica. O conselho te edifica. A crítica tem por objetivo te destruir. Então, quando alguém vem falar alguma coisa pra ti, primeiro entenda, isso é uma crítica ou é um conselho? De quem está vindo isso? Tá vindo de uma pessoa que é íntimo meu, uma pessoa que eu amo, né? É o teu pai, a tua mãe, o teu pastor. Ou não, é uma pessoa que tu nem tem relacionamento. A gente tem que ponderar, a gente tem que estar alerta em relação a essas coisas. A gente tem que ter discernimento se isso é uma crítica ou um conselho. E a gente também tem que ser humilde o suficiente de, quando é um conselho, a gente aceitar esse conselho. Porque nós não somos um alecrim dourado. A gente vai errar, a gente vai cometer pecados, infelizmente. Então, quando vem um conselho de um líder, de um pai, uma mãe, de alguém que a gente sabe que nos ama e nos cuida, a gente tem que ser humildes para aceitar. Então saiba diferenciar crítica e conselho. Uma outra coisa que é muito importante, que isso eu aprendi ao longo do tempo, conforme eu comecei a expor a minha fé nas redes sociais, muitas críticas, né, foram levantadas. Críticas, inclusive, de
pessoas que se dizem cristãs, que na verdade elas estão lá mais para apontar o dedo do que para levar pessoas a Cristo, né? Infelizmente, existem essas pessoas que são a multidão, não são os seguidores de Cristo, né? Então tem muita multidão aí querendo apontar o dedo, se dizendo cristão e tal, mas não tá levando ninguém para Jesus, pelo contrário, tá afastando as pessoas de Jesus. Então o que eu aprendi, tá? No início, quando eu recebia uma crítica, eu sempre respondia com educação, mas eu respondia. Eu achava que eu precisava responder. Com o tempo, Jesus me disse assim: tu não tem que responder. Eu sou o teu advogado. Eu é que vou responder por ti. Porque toda vez que tu responde, tu se desgasta, tu fica mal. Tu acha que é isso que eu quero pra ti? Não. Então deixa que eu vou responder para essas pessoas. Então hoje, quando eu recebo uma crítica, eu penso muito se vale a pena responder. Senão eu deixo lá a pessoa falando sozinha, né? Até porque a indiferença é uma coisa que machuca muito essas pessoas, né? Essas pessoas que criticaram, elas estão esperando uma resposta tua. E se tu não dá uma resposta, elas vão pensar assim: poxa, essa pessoa não tá nem aí pra mim mesmo. E realmente a gente não tá nem aí pra opinião dessa pessoa. Então é uma coisa que Deus foi trabalhando em mim. Às vezes, quando eu vejo alguma pessoa com um comentário que é agressivo, né? Existem uns sem noção, eu vou lá e bloqueio. Mas numa época também eu bloqueava todo mundo. Aí Deus me disse assim: filha, como é que eu vou evangelizar, né? Como é que eu vou tocar na vida dessas pessoas se todos os meus filhos começarem a bloquear essa pessoa? E é verdade, né? Se daqui a pouco eu bloqueio essa pessoa, daí ele vai no perfil de um outro cristão, fala absurdos, esse outro cristão vai lá e bloqueia essa pessoa. Se todo mundo bloquear, como é que ele vai ter acesso à verdade? Então eu parei de bloquear, né? Só realmente quando são casos extremos, pessoas bem inconvenientes que eu bloqueio. Mas se não, isso são coisas que eu fui aprendendo, sabe? Que eu não preciso responder todo mundo, que eu não preciso ter resposta para tudo, não preciso. Jesus é meu advogado. Se eu estou fazendo aquilo que Jesus me ordenou fazer, eu sei que está certo, eu sei que eu não estou machucando ninguém, eu não tenho que me preocupar. Jesus é meu advogado e Ele é quem vai me justificar. Ele já me justificou. Tem uma outra passagem que está em Provérbios, capítulo 12, versículos 18 e 19, que diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, isso que estão falando a teu respeito vai durar apenas um instante. Seja sábio, porque a língua dos sábios, os lábios dos sábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Então, não se preocupa, não desanima. Esse vídeo aqui tem por objetivo te dar uma injeção de ânimo, porque o que mais tem são pessoas querendo te colocar para baixo. E o que eu quero é te deixar claro que tu não precisa responder todas as críticas, que tu não tem que absorver isso tudo para ti. Recebeu uma crítica? Identifica primeiro de quem que vem essa crítica. Veja se é um conselho ou é uma crítica mesmo. Se é uma crítica de uma pessoa que não tem nada a ver e que tá querendo te ferir, bom, Jesus é meu advogado, Ele é que vai se entender ali com a pessoa, não preciso me envolver com isso, não é um assunto meu, não é um problema meu, mas isso é uma coisa que aos pouquinhos vai acontecendo, não é do dia pra noite, né? Não é agora assistindo esse vídeo, pronto, próxima crítica, tá tudo certo. Não. Quanto mais a gente passa pelas situações, mais a gente sabe lidar com essas situações. Então talvez Deus permita que tu passe por algumas situações assim até tu aprender. Mas é bom que agora tu tenha consciência disso para que na próxima vez tu tenha mais sabedoria a respeito de como lidar com essas situações. Entendeu? É por isso que tu não pode desistir. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Eu quero te pedir novamente para se inscrever nesse canal se tu ainda não está inscrito. Tem um botãozinho aqui embaixo. Pega esse link, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com amigas, deixa teu like e conta nos comentários o que tu achou, como que eu ainda posso te ajudar, porque isso pode ser pauta para outros vídeos aqui do canal, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!